Hoje vamos falar um pouquinho sobre a, a inimizade, o conflito entre o homem e o inimigo. E sábado, sexta para sábado, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a mente do homem depois da queda, como aconteceu tudo aquilo, como foi esse processo. E no domingo, se Deus permitir, nós vamos estar falando sobre família. Família é um projeto divino. Família, de fato, foi e continua sendo algo divino. Família, tá bom? Então, eu peço que os irmãos, desde já, orem ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus ajude cada um aqui a compreender a vontade de Deus para esse tempo. Porque, como eu disse, meus queridos, não adianta nós entendermos, ou melhor, conhecermos a vontade de Deus, se nós não obedecer. Se nós não fizer aquilo que o Senhor quer para nós, de nada adianta. De nada adianta. E se nós não, de fato, caminhar pela fé, nós vamos continuar na lama. E não é isso que Deus quer para nós. Será que Cristo vai ter que aguardar mais 10 anos, mais 20 anos? Ou melhor, mais 70 anos para que ele venha? Não sei. Não sei. O que determina isso é a vivência da verdade na vida de cada filho dele, na vida de cada filho do Senhor. Então, se você está aqui nesse momento, não foi por acaso. Durante a semana eu estava orando por cada um dos irmãos que aqui está, e eu nem conheço todos, não é? Estava orando para que o Senhor abençoasse com o Espírito Santo aqueles que de fato necessita e quer buscar o Senhor de todo o coração. Então, que Deus abençoe a todos. Nós já oramos, né? Mas vamos fazer mais uma oração, do jeito que estamos. Vamos orar a Deus. Grandioso Deus e eterno Salvador, diante de Ti estamos mais uma vez, clamando a Ti o Teu Espírito Santo sobre nós. Amado Deus, de maneira especial, toma em Tuas mãos cada um dos irmãos que aqui está, reunidos, ó Pai, apesar da distância, mas com o mesmo propósito, ó Deus, de compreender e de viver mais a tua santa vontade. Nos batiza com teu Espírito Santo, que teus anjos acampem ao nosso redor e que nenhum anjo do inimigo, ó Deus, venha ter vitória sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui está. Abençoa teus filhos sinceros, meu Deus, que aqui está nesse momento e fala conosco através da tua palavra e queima, Senhor, toda a escória do pecado em nossas vidas, que o inimigo venha a ser derrotado na vida de cada um de nós, que tudo possa ser para a honra e glória do teu nome. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo... Perdão, Gênesis não, Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, o versículo 21. Diz assim: ela dará à luz um filho e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus, ele veio com uma missão especial. Ele veio não somente para salvar o ser humano da condenação eterna, para esse propósito também, mas um propósito primário. Ele veio para salvar, na verdade, ele veio para refutar as acusações de Satanás contra o próprio Deus. Então, Jesus ele veio para defender o caráter do Pai. Ele veio para defender o caráter do Pai. E ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele, de fato, literalmente morreu. E não foi fácil, não foi fácil. Por isso que por 3 vezes, Jesus, quando estava no Getsemane, por 3 vezes, a natureza humana de Cristo, ela recuou em face da morte. Afinal de contas, ele era um homem de carne e osso. Ele era um homem que sentia
as nossas fraquezas, porém, ele nunca cedeu a elas. Ele nunca cedeu à tentação. Então, Jesus, ele recuou em face da morte naquele momento tão crucial e pesado, e pesado. Então, Jesus, quando ele veio do céu, ele deixou a adoração dos anjos, aquele lugar especial, e ele veio, ele velou a sua natureza divina, ele ocultou, ele velou também o seu poder divino. Ele não usou nenhum poder divino em seu próprio benefício. Ele não usou, aliás, e nem em benefício de ninguém. Ele estava na terra dependente do Pai para tudo. E ele é o nosso modelo e é o nosso exemplo. Se nós estivermos ligados na videira que é Jesus Cristo, nós podemos andar segundo a vontade de Deus. Caso contrário, nós vamos continuar andando segundo a vontade do inimigo, que é o nosso assunto de hoje. Em João, capítulo 8, o versículo 32, João 8:32, a palavra de Deus nos diz assim: e conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Quantos conhecem a verdade? Eu falo, não sei se todos aqui são adventistas, mas eu creio que a grande maioria. Quantos não conhecem a verdade, mas ainda não foram libertos? Por quê? O problema está na verdade, o problema está com Deus, o problema está com quem? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás, ele conhece a verdade? Sem dúvida, ele morou no céu. Satanás, ele conhece a vontade de Deus, ele conhece a verdade mais do que qualquer ser humano vivo na face da terra. Sem dúvida. Mas então, por que que ele não é liberto? Porque a Bíblia que diz, claramente o Senhor nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque ele não se submete à vontade do Senhor. Ele não aceita viver ou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso que ele não é liberto. E muitos ainda, amados, muitos ainda estão na condição que o inimigo, de que adianta conhecer a verdade sobre vários assuntos, mas não está vivendo segundo a vontade de Deus. Aquilo que é para ser, ou que era para ser uma bênção, se torna uma maldição. Aquilo que era para ser para salvação, se torna para a perdição. Estão me compreendendo? Então, se nós não, de fato, buscar o Senhor de todo o nosso coração e começar a colocar na prática o pouco que sabemos, nós somos piores, ou seremos, ou somos piores do que qualquer ser humano na face da terra. E não é isso que Deus, não é isso que o Senhor quer para cada um de nós. O Senhor, ele tem grandes planos para nós. Jesus, ele nos criou. Ele é o Verbo se fez carne, e ele veio, viveu entre nós. Nós temos um exemplo, ninguém está nas trevas. Nós temos um exemplo, nós temos um modelo, amados. E ele veio, viveu nessa terra para demonstrar como o homem deve viver dependente de Deus. E muitas das vezes nós queremos viver como se fôssemos dono do próprio nariz, como se pudéssemos fazer alguma coisa. Amados, Gênesis capítulo 3, o versículo 15, lá diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a tua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Veja, essa inimizade não é natural, porém inimizade. Quando o homem ele quebrou a lei de Deus, a sua natureza ela tornou-se má. Antes era em harmonia com a vontade de Deus. Adão e Eva, eles naturalmente faziam aquilo que agradava a Deus. Após após o pecado, isso foi mudado. Você e eu sabemos isso, que não é natural fazer a vontade de Deus.
Não é fácil. Não é fácil. Antes era fácil. Era natural. Antes do pecado, os dois primeiros seres humanos, eles faziam naturalmente aquilo que agradava a Deus. Hoje é o contrário. É natural fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Não existe inimizade natural entre o homem pecador e o originador do pecado. Após a transgressão. Os dois se tornaram maus por consequências da apostasia. Veja, apostasia é abandono da verdade. Apostasia não é alguém que não conhece a verdade. Apostasia é abandono da verdade. Eu conheço a verdade, mas eu não estou vivendo ela, e muitas das vezes estou indo contra ela, está em apostasia. É um apostatado. Quantos hoje dentro de nossa igreja conhecem a verdade? Quantos hoje vivem a verdade? Então podemos dizer que estão em apostasia. Preste bem atenção. O inimigo, ele não descansa, a não ser quando obtém uma simpatia e apoio ao induzir aos outros a seguirem o seu exemplo. Por esta razão, os anjos caídos e os homens maus se unem em desesperado companheirismo. Os demônios se unem com os homens maus, com os ímpios, em desesperado companheirismo. Companheirismo. Satanás ele tentou ao homem para que pecasse, assim como havia induzido os anjos do céu para se rebelar contra o Senhor. Mas quando Satanás ouviu a declaração de que havia inimizade entre ele e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, ele compreendeu. Olha aqui uma esperança para os seres humanos, dado por Deus. O inimigo ele compreendeu que os seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos. Imagine se não fosse. Hoje o homem, ele é mau e continuamente mau. Todo o desígnio do seu coração, o desígnio da mente do homem está indo de mal a pior. Está indo de mal a pior. Que por alguns meios o homem haveria de ser habilitado a resistir ao poder do inimigo. O homem seria o quê? Habilitado para resistir o poder de Satanás. Antes, isso não era possível, porque antes o homem ele fazia naturalmente a vontade de Deus. Após o pecado, ele se tornou um escravo de Satanás. Mas Cristo, ele nos deu a garantia, em algum momento na história da criação, que o homem agora, ele seria o quê? Ele teria meios para que o poder do inimigo fosse interrompido na vida do homem e que assim ele pudesse resistir o poder do inimigo. O poder do inimigo. É a graça de Cristo implantada na alma que cria no homem inimizade contra Satanás. É a graça de Jesus. Sem essa convertedora graça e renovador poder, o homem continuaria. O homem aqui no sentido genérico, homem e mulher, ele continuaria cativo do inimigo, um servo sempre pronto a executar suas ordens. Essa é a realidade, queridos. Mas um novo princípio introduzido na alma cria um conflito onde ali até então reinou a paz. Olha aí. O poder que Cristo comunica habilita o homem para resistir ao tirano e usurpador. Qualquer que aborreça o pecado em vez de amá-lo, qualquer que resista e vença as paixões que tenham reinado em seu coração, mostra que nele opera um princípio que vem completamente do alto. Estamos nós resistindo à tentação? Estamos nós nos achegando a Deus para que assim possamos resistir ao diabo e assim ele vai fugir dos filhos de Deus? Ou nós estamos deslizando de forma
gradual aquilo que não agrada a Deus? Ou nós estamos, de fato, dizendo, não tem problema, todo mundo faz, olha, todo mundo está fazendo, eu acho que Deus, né? Olha essa glória toda, olha essas luzes todas, olha tudo que já foi feito até aqui, não é possível que tudo isso não seja providência divina? Não se iluda, queridos. Não se iludam com estrutura, com quantidade de pessoas, porque o povo de Deus sempre é a minoria. Sempre foi e sempre será. Porque se fosse questão de maioria, o inimigo ele tinha preeminência. Porque o número dos que vão se perder é como a areia do mar. E o número dos que vão se salvar é a minoria da minoria. Entende? Mas, queridos, a pureza e a santidade de Cristo atrai sobre ele o ódio dos ímpios. Então, veja, um servo de Deus, buscando e vivendo a vontade de Deus, atrai sobre o inimigo o ódio dele e o ódio dos ímpios. Satanás e os seus anjos maus se reúnem com os homens ímpios. Todos os poderosos da apostasia conspiraram contra o defensor da verdade. A mesma inimizade que foi manifestada contra Cristo é manifestada contra os seguidores de Cristo. A mesma o quê? A mesma inimizade, o mesmo ódio, a mesma ira é manifestada contra o servo de Deus, contra os servos do inimigo. É manifestada contra o servo de Deus, na verdade. Qualquer que veja o caráter repulsivo do pecado e na força do alto resiste à tentação, não acaricia. Resiste à tentação, não alimenta, suporta, resiste, irá seguramente despertar a ira do inimigo e dos seus súditos. Dos seus súditos. Todos aqueles que conhecem a verdade, mas vivem no erro conscientemente, são súditos de Satanás. Até então, pode mudar? Pode, pela graça de Deus. Mas se ainda não se converteu, ainda não é guiado pelo Espírito Santo, continua sendo servo de Satanás. Pode estar em qualquer lugar, queridos. Pode estar em qualquer lugar. Seja dentro da instituição, seja fora dela. E nós temos mais até meus de dentro. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. É claro, será que foi claro? Os seguidores de Jesus Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. Preste bem atenção. À medida que o tempo passa, e nós estamos vivendo no tempo do fim, você crê nisso? Eu creio. À medida que o tempo passa, haverá em nosso meio tanto divisão quanto união. Divisão na questão da verdade. Muitos estão recusando a verdade, o verdadeiro evangelho. E união em Cristo, união no verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, amados, ele consiste em vitória contra Satanás. O falso evangelho não consiste em vitória contra Satanás, apenas em uma mudança exterior simples, como se fosse uma maquiagem, tá entendendo? Que não transforma, não muda, não transforma o caráter, mesmo com Jesus, mesmo com Jesus. Esse é o falso evangelho. Você está ouvindo o falso evangelho aonde? Aonde você está ouvindo o falso evangelho? Se você não é obrigado a estar em um lugar que o falso evangelho está sendo pregado, ali naquele momento você não está sendo obrigado. Então, por que continuar naquele lugar? Nós somos transformados pelo que contemplamos. Vamos contemplar Cristo, vamos buscar a sua verdade para que ela opere em nós. Então, os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. Não podem se harmonizar.
Você lembra do texto, 1 Coríntios 15, o verso 33? Vamos lembrar. O Senhor nos diz assim: não se engane, as más companhias corrompem, ou talvez, ou possa, futuramente, tenha a possibilidade de corromper os bons costumes? Não. O Senhor diz com certeza, corrompe os bons costumes. Cedo ou tarde, queridos, aqueles que estão voluntariamente associados, harmonizados com os servos do inimigo, vão ser corrompidos. Vão ser corrompidos. Provérbios capítulo 1, anotem aí, Provérbios capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz para nós, ela fala para cada um de nós, mas muitas das vezes nós não queremos atender, porque ouvir todo mundo ouve. Nós estamos ouvindo agora, de forma nítida, mas quantos aqui vão colocar na prática? Ou seja, atender aquilo que o Senhor quer. Não existe crescimento sem dor. Coloque isso na sua mente. Não existe crescimento sem dor. Você nunca vai crescer se você não sentir dor. Nós temos que mortificar o nosso próprio eu. Provérbios 1, verso 10 diz assim: filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não consinta. Não consinta. Não consinta. Não ceda, não escolha, não faça. Fuja. Fuja. Nós temos exemplos de filhos de Deus que fugiram e foram vitoriosos pela graça de Cristo. Todos, amados, todos os que querem viver piamente em Cristo vão sofrer perseguição. Louvado seja Deus. Porque se não há perseguição, não há vivência da verdade. A verdade, ela liberta do engano, do erro, da mentira, da falsidade, de tudo aquilo que não agrada a Deus. A verdade é uma só. Não existe relativo. Depende. Depende da circunstância. Depende se não estiver chovendo. Depende se não estiver muito quente o sol. O espírito que matou a Cristo promove, o espírito que matou a Cristo promove aos homens maus para destruir os seus discípulos. O mesmo espírito que induziu a morte de Cristo ali naquelas pessoas, entenda bem o que eu vou dizer agora. Todos os líderes religiosos da época de Cristo, ali na sua morte, que estavam presentes ao pé da cruz, entenda bem, os líderes religiosos, aqueles que tiveram parte na crucifixão de Cristo, eles estavam endemoniados. E outras pessoas também, eles estavam endemoniados. Ficou claro? Estavam endemoniados. Todos. Então, queridos, o espírito que matou a Cristo promove aos homens maus para destruir os discípulos de Jesus. E assim acontecerá até o fim do tempo. O inimigo, ele reúne todas as suas forças e lança o seu poder ao combate. Como é que não... entenda bem. Como é que não encontra maior resistência? Por que estão os soldados de Cristo tão adormecidos e indiferentes? Por quê? Por que revelam tanta indiferença para com a verdade, para com o que está acontecendo? Porque tem tão pouca comunhão real com Cristo. Porque eles são tão destituídos de seu espírito. Olha, por que muitos não têm uma aversão contra o pecado? Por que muitos hoje não têm uma aversão contra aquilo que não agrada a Deus? É porque estão o quê? Destituídos do Espírito Santo. Estão longe do Senhor. O pecado não é para eles repulsivo e repugnante como era para o seu mestre. Por isso, eles não o enfrentam como fez Cristo, com decisiva e determinada resistência. Estamos nós enfrentando... Irmãos, coloque na sua mente. Tem coisa que você só vai ouvir aqui quando eu digo.
Não que eu sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu necessito de Deus para tudo, para tudo. Entenda bem. Enquanto nós estivermos nos vitimizando, nada vai mudar em nossa vida. Coloque na mente o seguinte: a culpa é minha porque eu fiz isso, isso e isso. Não culpe ninguém. Não culpe ninguém. No momento que nós reconhecermos o erro e buscarmos ao Senhor, pedir perdão, se arrepender verdadeiramente, o verdadeiro arrependimento, e pedir que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, as coisas vão mudar em nossa vida. Mudar para melhor. Vão mudar para melhor. Eles não sabem, entenda, eles não sabem que seu inimigo é um grande general que controla as mentes dos anjos maus e que, com planos bem desenvolvidos e movimentos muito hábeis, está guerreando contra Cristo para impedir a salvação de almas. É isso que o inimigo está fazendo. Ele usa pessoas de uma maneira específica. Jesus tem os seus servos, Satanás tem os seus servos. Os servos de Cristo são poucos, os servos de Satanás são mais. São mais, são muitos, muitos milhares, bilhares de pessoas. E os servos de Jesus são menos. Bem menos. Bem menos. Muito menos. Enquanto os homens são ignorantes dos seus enganos, este vigilante inimigo está sobre o seu caminho a cada momento. Ele está introduzindo sua presença em cada canto do lar. Está introduzindo a sua presença em cada canto do lar, em cada rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiça. Hoje não existe mais, irmãos. Humanamente falando, não existe mais justiça. Vai piorar mais. Nós temos que confiar somente em Deus. Alguns milagres, esporadicamente, de forma jurídica, pode acontecer. Confundindo, enganando, induzindo concílios nacionais, arruinando em todo lugar as almas dos homens e mulheres e crianças, separando famílias. Separando famílias. Satanás, ele está de olho. Você que é servo de Deus, que está me ouvindo nesse momento. Satanás está de olho na tua vida, na tua família. Ele quer destruir, esse é o plano dele. Mas, se nós buscarmos, estarmos ligados na videira que é Jesus Cristo, Satanás ele não terá poder sobre a vida nem na família de um servo de Deus. Ele não terá poder. Porque Cristo é o nosso grande general. Ele é o nosso grande comandante, não é assim que diz o hino 342? E todos aqueles que estiver com Cristo serão vencedores por meio de Cristo. E o mundo cristão, veja, as coisas ruins estão acontecendo, contendas, brigas, não é, na família, semeando ódio o inimigo faz, rivalidade, contendas e assassinato. E o mundo cristão parece considerar essas coisas como se Deus mesmo a houvesse colocado e elas deveriam existir. Muitos pensam, mas vai acontecer mesmo, é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. É da vontade de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristo virá. Breve, Jesus virá. Ele vem para levar homens e mulheres que tiveram o caráter transformado à semelhança do dele. Jesus, ele não depende das desgraças acontecer no mundo para que ele volte. Pelo contrário, a volta de Cristo, ela depende de algo extraordinário, maravilhoso, que é a transformação do caráter dos filhos de Deus. A volta de Cristo, ela é uma promessa. Então, Jesus, ele virá quando o fruto estiver maduro para a colheita. Ele virá. Então, não é por guerras, por mortes, por doenças. E isso são sinais que teriam lugar no mundo antes da volta de Cristo.
E nós estamos vendo acontecendo. E vai intensificar mais e mais. À medida que ano passa, à medida que os dias passam, isso tudo vai ser intensificado. Agora imagina, 3 vezes mais, 5 vezes mais, a realidade que nós temos hoje na saúde, na moralidade do homem, na questão da sociedade. Olha o nosso país. Perceba o que está acontecendo. Nós podemos não somente aguardar a volta de Cristo, mas também apressá-la. Tem algo que nós precisamos ver em nossa vida, tem algo que nós precisamos romper com o inimigo, para que ele não venha ter nada que reivindicar em nossa vida. Será que existe alguma coisa? Satanás está procurando continuamente vencer o povo de Deus, rompendo as barreiras que o separam do mundo, rompendo as barreiras que separam do mundo. Nós somos cristãos ou nós somos mundanos educados? Mundanos educados são aqueles que são religiosos. Cristãos, entre aspas, eles vivem no mundo como se fosse mundano. E dentro da igreja, eles vivem aparentemente como se fossem cristãos. Mundanos educados. Mundanos educados. O Israel antigo, amados, foi seduzido ao pecado quando se aventuraram em associações ilícitas com os gentios. De maneira semelhante, o Israel moderno está sendo o quê? Desencaminhado. Desencaminhado. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz gloriosa do Evangelho de Cristo. Que evangelho é esse? O verdadeiro, ao qual é a imagem de Deus. Todos os que não são seguidores decididos de Cristo são servos de Satanás. Eu amo a palavra de Deus, porque ela é clara, ela não nos enrola. Ela não diz assim, não é bom, pode ser, talvez, depende. Não! Deus fala é assim, Deus fala não é assim, Deus fala a verdade, Deus fala é a mentira, Deus fala é a luz ou é as trevas, 2 caminhos. No coração não regenerado, há amor pelo pecado e a disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. Nós aqui como igreja, a igreja do Senhor, remanescente, querido, significa o resto, a sobra, a semente que sobrou de um grupo maior que existiu um tempo atrás. Mas nós, como o povo de Deus, a igreja do Senhor, ela é composta de homem e mulher, seres humanos. É composta de homens e mulheres temente a Deus, fiéis à sua palavra. Aqueles que não são fiéis ao assim diz o Senhor, esse ainda não faz parte da igreja de Deus. Está infiltrado. E a sacudidura, ela já começou de uma maneira extraordinária. Muitos estão desistindo da vontade do Senhor por coisas banais, por um namoro, por um casamento, por bens materiais, por riqueza. No coração renovado, há um ódio pelo pecado e uma determinada resistência contra ele. Então, veja, no coração não regenerado, há amor pelo pecado e uma disposição para acariciá-lo. Olha a diferença. Mas em um coração renovado, há um ódio pelo pecado e uma decidida resistência ao mal. Não acariciando, mas resistindo e abandonando pelo sangue de Cristo, pela graça habilitadora. Eles não podem ver que tal companhia é calculada para lhes fazer dano, enquanto todo o tempo vão se assemelhando ao mundo em caráter, palavras e ações, mais e mais cegos vão se tornando. Eu fico muito triste, queridos irmãos, com a situação que está. Eu não vou longe, nós não podemos falar, entenda bem, Deus nos deu autoridade para julgar. Eu não vou falar o que é sobre julgamento, mas vou dar uma pincelada. Deus nos deu autoridade para julgar. O que é julgar? É discernir. É ter discernimento. Quando você olha uma coisa e diz, aquilo está errado, você julgou. Não, aquilo está certo, você julgou. Você teve um discernimento
Porque nós, seres humanos, ainda somos racionais. Até agora, somos racionais. E muitos estão sendo irracionais. Tem animais que pensam até melhor do que certos seres humanos. É isso mesmo que eu estou falando, que você está ouvindo. Tem muitos animais que eles raciocinam melhor do que alguns seres humanos. Então, veja, a situação que está o mundo religioso. Os de fora, os que não é da fé, Deus ele vai trabalhar no coração daquelas pessoas. Através da vida, do testemunho dos servos de Deus fiéis a esse tempo. Mas dentro da nossa irmandade, o que tiver errado, nós temos que dizer que está errado. Compreenda. Qual é a norma para que o povo de Deus, servo de Deus, julgue a uma causa? É a palavra inspirada. É a palavra inspirada de Deus. Se diz, é isso, está certo mesmo, então nós temos que ir com a palavra inspirada. Se o Senhor diz, não, isso está errado, atrapalha a obra, não é da minha vontade, é abominação, abandonar e queima com fogo eterno, então aquilo tem que ser feito. Nós não podemos, queridos irmãos e irmãs que aqui está, nós não podemos tomar decisão pela emoção. Nós temos que ser guiados pela razão, para que nós não venhamos a tomar uma decisão precipitada contra a vontade de Deus. E não importa com quem seja família, seja filho, seja parente, seja, enfim, tem que ser feito aquilo que agrada a Deus. Se não for para fazer a vontade de Deus, não precisamos viver. A nossa vida ela só faz sentido se nós estivermos o quê? Ligado com Cristo. A conformidade com os costumes do mundo converte o povo de Deus ao mundo. Converte a igreja ao mundo. Ela jamais converte o mundo a Cristo. Jamais. Irmãos, coloque na sua mente algumas palavras-chave. Jamais. Jamais. Jamais significa não tem possibilidade. Não tem possibilidade. Um exemplo. Alguém que é viciado em drogas, se ele não aceitar Cristo verdadeiramente, se ele não estiver uma ligação vital com Cristo, ele jamais vai ser transformado. Jamais. Ele pode até deixar de usar certas drogas por algum tempo, mas ele jamais vai ser transformado. Jamais. Entende? Isso é a palavra de Deus. Ela jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado irá inevitavelmente fazê-la parecer menos repulsivo. Isso aqui é extraordinário. Deus está falando comigo e com você nesse momento. Deus está falando, amados. A familiaridade com o pecado irá fazer que ele pareça menos repulsivo. Ah, mas eu acho que não é assim, né? Tá, todo mundo já está fazendo, ninguém disse nada, o pastor não disse nada. Então, talvez não seja algo tão errado. Afinal de contas, todos estão fazendo. Tá entendendo? A familiaridade com o pecado faz com que ele pareça menos repulsivo. E o pecado, amados, ele destrói. Jesus, ele morreu justamente por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, queridos, Jesus, ele morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Será que foi em vão o sacrifício de Cristo por cada um de nós que estamos vivos ainda? Como será o desfecho final de nossa vida? Aquele que prefere se associar com o servo de Satanás, logo deixará de temer o seu mestre. Quando, no caminho do dever, somos colocados em prova, como Daniel foi na corte do rei, podemos estar seguros de que Deus nos protege. Então, nós podemos estar seguros de que Deus nos protege, se nós seguirmos os passos de Daniel. Mas, se nos colocarmos à mercê da tentação,
cedo ou tarde cairemos. Perceberam? Cedo ou tarde cairemos. É certeza. A palavra de Deus nos diz isso. Salomão, ele foi um homem muito sábio, inteligente também no seu tempo. Aliás, o rei, né, a qual a palavra de Deus faz menção. E em um momento da sua vida, ele entrou em apostasia. Ele abandonou aquilo que era a vontade de Deus. Ele se tornou um apóstata. Ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Foi um homem que foi, no momento da sua apostasia, uma vergonha para Deus. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, ele voltou aos braços do Salvador. Mas se ele tivesse morrido naquela condição, ele estava perdido. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, quando ele estava em harmonia com a vontade do Senhor. Quando ele estava contra os princípios de Deus, ele deixou de ser. Depois que ele voltou a ser fiel a Deus, ele voltou a ser um homem segundo o coração de Deus. Deus, amados, ele pode ter você e eu e cada um de nós, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, se nós seguirmos os passos do nosso grande mestre. Então, Jesus, ele quer de fato mudar a nossa vida. Ele quer de fato mudar o nosso ser. E para nós finalizar, 1 Pedro 5,8 diz assim: revestível de toda a armadura, vigiai, porque o vosso adversário ruge em derredor, procurando a quem devorar. Satanás, ele está de olho em cada um de nós nesse momento. Ele não queria que nós estivéssemos aqui estudando a palavra de Deus, mostrando o plano dele para destruir cada um de nós. E mostrando que se nós continuar em associação com aqueles que são servos do inimigo, de forma declarada, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que ficam torcendo a verdade, aqueles que não querem ser fiel ao Senhor de fato e de verdade, cedo ou tarde nós vamos cair em pecado, nós vamos viver no pecado. Não é isso que Deus quer para nós. Revestivos de toda a armadura de Deus, é o que diz Efésios 6,11. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo. Mas se eu não me revestir da armadura de Deus, eu nunca vou estar firme para resistir o inimigo, para vencer as tentações do inimigo. E ele vai ter vitória, vai continuar tendo vitória em nossas vidas. Ele está agora se preparando para a última campanha contra o servo de Deus. Todos os esforços dos servos de Deus unidos com Cristo pode vencer o inimigo. Vence o inimigo. O esforço que eu falo é no sentido do homem, é de cooperar com Deus. A graça divina, junto com o ser humano, com a vontade, com o esforço humano, acontece o êxito contra Satanás. Então, eu e você podemos ter vitória na vida por meio de Cristo. Se nós buscarmos verdadeiramente ao Senhor de todo o nosso coração, Satanás, ele será um inimigo derrotado. Quanto mais de perto o cristão imitar o modelo que é Cristo, tanto mais cedo fará de si mesmo um alvo de ataque de Satanás. Então, veja, o inimigo está de olho no servo de Deus, como diz Apocalipse 12:17, ele está irado com o povo de Deus, com o remanescente, com a sobra. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Todos os que estão ativamente engajados na obra de Deus, procurando desmascarar os enganos de Satanás e de apresentar Cristo ante o povo, estarão aptos a unir no testemunho de Paulo, no qual ele fala de servir a Deus com toda a humildade de mente, com muitas lágrimas e tentações. Satanás, ele está de olho em cada um de nós, justamente naqueles que estão levando o verdadeiro evangelho às pessoas, e não é fácil. Não é fácil. Terá momento que nós vamos ter que se deparar com
com o inimigo presencialmente, incorporado na vida de alguém que se rendeu a Satanás, porque o inimigo ele entra no corpo de uma pessoa quando ele encontra uma porta escancarada, e não é da noite para um dia. E aí você vai ter que, por meio de Cristo, Jesus vai ter que fazer o milagre usando você. Mas isso só será possível se você estiver em harmonia com a vontade de Deus. Se estiver vivendo em algum pecado acariciado, fuja, corra. Porque Satanás terá vitória na vida daqueles que vivem acariciando o pecado. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Serão omitidos. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não pode ser batizado com o Espírito Santo. Sabendo disso, o que é que nós temos que fazer? Buscar o Senhor para que isso possa ser real em nossa vida. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor quando Cristo venceu o inimigo no deserto. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos aqueles que buscam. Nenhum homem pode ser vencido por Satanás sem o seu próprio consentimento. Nenhum homem pode ser vencido por Satanás sem o seu próprio consentimento. O tentador não tem poder para controlar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode afligir, mas não contaminar. O pecado, por mais forte que seja, nunca é uma desculpa para o pecado. O pecado é um ato voluntário da alma. O pecado não é somente o ato externo, ele acontece aqui na mente. A batalha é ganha ou perdida na mente. O pecado ele é um ato voluntário da alma. O fato de que Cristo venceu deveria, queridos, olha interessante, o fato de que Cristo venceu deveria inspirar os seguidores de Cristo com coragem para lutar com toda a força a batalha contra o pecado e contra Satanás. Louvado seja Deus. Então, o Senhor está chamando eu e você para termos um encontro real com Ele, para que nós possamos, de fato, estar unidos na videira verdadeira. Nós, quando somos enxestados em uma videira, no caso que é Cristo, nós podemos dar fruto. E que fruto é esse? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo reproduzido no seu povo, nos seus filhos. Queremos nós reproduzir o fruto do Espírito? Para isso, nós temos que estar ligado à videira que é Jesus Cristo. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Invocar o nome dele enquanto ele está perto. Que nós possamos nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Caso contrário, a nossa vida nunca vai mudar para melhor. Lembre-se, não existe crescimento sem dor. Luz dada é luz cobrada. Deus é justo. Por toda a eternidade. Ele é justo e será justo. E nós devemos buscá-lo enquanto podemos achar. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então? Aqueles que puder, vamos nos ajoelhar?